Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, certificada desde 2010. Então vão fazer 9 anos que eu me auto-aplico a técnica e ajudo outras pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingirem seus objetivos com facilidade e leveza. Então, é uma imensa alegria poder estar aqui. Tá chegando o Internacional da Mulher, mais 2 sextas-feiras, mas como o nosso dia de falar sobre metafísica da saúde é nas terças, eu achei muito interessante porque esse assunto sobre o útero, né, sobre dar a vida, sobre ter ideias, né, sobre criar, construir, desenvolver, tudo isso é ligado ao útero e todo mundo veio de um útero. Mesmo que tenha passado por algum processo de germinação in vitro, depois foi constituído, foi desenvolvido num útero. Então o útero ele tem esse simbolismo de nascer, de ter proteção, né? De estar conectado com a vida, de ter criatividade. Hoje é nosso tema. Depois eu vou no final, antes do final, eu dou um oi para todo mundo e a gente faz EFT para trabalhar uma das razões, uma das causas emocionais que levam as pessoas a terem problemas ligados ao útero. Vou falar especificamente miomas. Eu tenho vários casos de conhecidas minhas, né, que tem essas questões e que batalharam muitos anos por isso e mesmo removendo o seu útero ovário, fazendo o que é chamado de esterectomia, elas continuaram com algumas até com dores, outras doenças se manifestaram depois disso e algumas não tiveram seus problemas resolvidos porque as questões emocionais não foram curadas. Então a importância de ir na origem dessas questões emocionais e ter seus resultados, né, mais saudáveis. Tem gente que tem mioma, vai lá, toma a medicação, elimina aparentemente o mioma, ele volta, né? Tem os casos dos miomas que acabam se agregando a outros problemas. Estou falando aqui especificamente de útero, mas tem as questões de ovário também que são interligadas. É tudo ligado ao feminino, ao quanto a pessoa se sente com o poder feminino dela, ou seja, quando ela tem voz, quando ela é ouvida, né? O conflitos femininos também. Então, a importância de ter essa questão resolvida. Outro dia, uma aluna me parou no corredor e disse assim: professora, eu não estou bem, eu descobri que eu tenho miomas. E toda a sintomatologia, a questão do sangramento, a questão da dor, algumas têm dolorência, outras têm não tem, umas têm inchaço, outras não, pode dar um monte de sintomas. E aí eu disse pra ela: olha, o que tu precisa ver, qual é a tua questão do feminino que não tá ok. Ela disse: questão do feminino, o que é isso? Quando tu falou e não teve voz, quando tu se sentiu decepcionada, atraída pelo seu parceiro ou para figura masculina na tua vida, né? E como tudo isso fez tu te sentir incapaz, impotente, que te deu noites e noites de preocupação. As pessoas que têm miomas, elas têm tristezas profundas ocultas. Elas têm guardado essas tristezas de tal maneira que elas conseguem ter uma fachada que elas estão bem, mas na verdade elas por dentro elas estão com aquelas questões guardadas. Muitas vezes estão guardadas delas mesmas, né? Hoje eu estava falando com uma cliente pelo WhatsApp e ela chegou e disse assim: puxa vida, né? Eu tô com tal questão de uma doença X e é um tipo de uma infecção. A infecção sempre pula, a questão da irritação com alguém. Aí eu perguntei pra ela: tá, com quem tu andava irritado, ou que tu anda irritada? Ela disse: não tô irritada com ninguém. Mas qual foi o evento que foi injusto pra você? Teve o evento, que as minhas tias agiram de tal maneira, mas já faz uns 5 ou 6 meses, nem me lembro mais do assunto.
Eu disse pra ela, então tá. A gente muitas vezes esconde as questões, mas vamos testar. Aí eu falei 2 frases e ela sentiu um aperto no peito, um enjoo, uma náusea. Eu disse assim, pois é, aí tá a questão. A gente acaba ocultando da gente para não sentir dor, porque a gente tem que tocar a vida, tem que fazer as coisas da gente, né? Mas a questão toda é que a gente acaba escondendo tanto para não perceber, para não sentir, para não ficar pensando naquilo, que chega um momento que a gente esconde da gente mesmo, que a gente se torna uma pessoa insensível ao que está sentindo, porque vai escondendo, vai abafando, né? Vai tapando. E aí outra questão assim que aparece forte para os miomas são as frustrações, decepções, que nada mais são que as ideias preconcebidas das coisas, e as coisas não saem como tinham que acontecer, como estava nos planos, né? Como estava idealizado, segundo determinados padrões sociais de certo e errado. E aí o que acontece? A pessoa acaba vivendo esse mundo de ilusões. Quando ela bota o pé na realidade, ela toma, né? Ela literalmente cai na realidade, e a dor dessa queda é porque o que a gente idealizava não é aquilo que a gente está tendo a possibilidade de acessar, ou o que a gente idealizava para as pessoas, elas são aquilo que elas podem ser, e aí a gente cai naquela realidade que é literalmente a falta de percepção que a gente tem, que cada pessoa faz o que pode em cada momento e acaba criando também para nós mesmos, né? A gente cria, quando a gente tem essa imagem pré-determinada das pessoas, a gente acaba criando para nós mesmos a imagem pré-determinada de nós e os controles que vão nos manter naquela imagem pré-determinada. E se a gente não cumprir, a gente entra na autossabotagem. Então, muitas vezes, muitas doenças são criadas como formas de autocastração. A castração do feminino. No que eu não posso sair da linha? E aí, essas frustrações, né? A questão que pode ser frustrações consigo mesmo, frustrações com o parceiro, traição com parceiro, que também é uma forma de se sentir impotente, incapaz, em último lugar, não ser ouvido, não ser atendido nas suas necessidades, e muito tem a ver com a questão de a pessoa, muitas vezes ela não está se ouvindo porque ela está com todas essas emoções represadas para não sentir nada, porque não é confortável, nem soluciona o problema, falar sobre o assunto, pensar sobre o assunto, deixar que o assunto volte, E aí o que acontece? A pessoa acaba vivendo essa sensação que o outro é que tem que suprir, que o outro é que tem que, tá dentro de determinados padrões, e isso não vai acontecer, ok? E aí vem a decepção, ranger de dentes, a sensação que não está sendo ouvida, não está sendo entendida, e na verdade a pessoa mesmo, a mulher mesmo não está nessa condição de autossuprimento. Não é que a pessoa tenha que viver sozinha, mas o outro não completa, o outro está em linha de convivência. Ele não é a metade da laranja, não é remédio, não é bengala. E aí é a oportunidade sempre da pessoa poder se ver mais profundamente. Então, assim, tá com problemas de traição com o parceiro, no que você está se traindo, no que você está se negligenciando, ok? E aí muitas vezes é questão de, eu não quero ficar sozinha, tá? Mas aí vai ficar nessa tortura? Muitas vezes a pessoa se dá a carta de alforria. E nos eventos mais antigos, que se sentiu sozinho, carente, e que fez um decreto de nunca mais se botar nessa condição.
Muitas vezes esses decretos não são perceptivos, mas eles são feitos, né? Aí eu nunca mais vou ficar sozinha para passar todo esse trabalho, né? Eu nunca mais vou me predispor a ficar sozinha. Né? Tem um outro fator, né, que eu aqui não falei, mas está nessa lista que eu tenho aqui para falar hoje, é a questão que o útero, ele traz essa questão ligada às questões, às coisas femininas, né? Ser mãe é padecer no paraíso, né? O Gasparetto falava o dragão do fogão, né? Ou seja, aquela pessoa que fica falando, esbravejando, saindo fumaça, fogo pela boca, né? E é toda essa questão assim, por que tem que ser a visão, a mulher tem que ter a visão que família é sofrimento, é sacrifício, é abdicação, ok? Será que realmente é isso? Porque se a pessoa entrar nessa linha, meu Deus, que vida sofrida, que vida difícil. E aí depois a filha assiste isso, o filho assiste isso e vai haver a replicação disso nas outras gerações. Como se fosse sempre um processo contaminado por um único ponto de vista. Sendo que as pessoas sempre têm poder de escolha, sempre têm o poder de decidir se quer ou não. Sempre existe um grau de liberdade nas questões que elas estão vivendo. A pessoa tá lhe incomodando, parece que tá lhe subjugando, né? Mas que escolhas eu tô fazendo depois dali? Tem um livro muito bacana da Zíbia Gasparetto, pelo Espírito Lúcio, que se chama Vencendo o Passado, em que a mentora da moça, que tem conflitos muito sérios com o pai, que é muito controlador, comenta com ela que a importância dela aprender a se comunicar de um ponto de paz. Nada de ficar gritando, esperneando, tendo chiliquitito. E nada de ficar com a mãe calada, né, amordaçada. Nada disso, não precisa radicalizar em nenhuma situação. Fala com calma as coisas, diz o que precisa ser dito. E tem a EFT para você fazer, uma técnica do palquinho para dizer o que está engasgado para uma pessoa, né? Seu parceiro está engasgado aquele assunto com o seu parceiro, marido, namorado, namorido, esposo, juntado, não importa qual é a condição do casal, mas tem alguma coisa que está atravessada nessa relação, usa a técnica do palquinho, que você imagina a pessoa na sua frente e vai tocar nos pontos e dizer tudo que gostaria de dizer com toda a emoção represada que ainda está lá. Porque isso fica entre você e quem você quer se comunicar como vibração emitida. E aí você acaba tendo dificuldades de ser entendido, porque isso é um ruído, né? Essa vibração que eu fui vitimado, que eu sou inferior, que não sou ouvido, que não... tudo isso é vitimação, né? Não me permito ser... ninguém me ouve, ninguém percebe que eu tô aqui, né? O meu caminho, o caminho do sofrimento. Nós vamos fazer EFT para isso no final, para desvincular isso, E indiferente da relação que tivemos com as nossas mães, é só em assistir elas vivendo do olhar do sacrifício, né? Na beira do fogão, toda descabelada ou com o cabelo mal arrumado, né? Sempre com uma cara de tudo difícil, tudo é complicado, né? Requer silêncio e abnegação, né? Tudo isso. E eu me lembro muito bem uma vez, eu tinha essa ideia, né? Pô, ser mãe deve ser uma coisa super ultra difícil, né? E aí eu entrei no ônibus, eu tava indo pra faculdade e no banco da frente sentou uma moça com um bebê, assim, o bebê tava no colo, mas num traje de canguru, assim, aqueles trajes que a gente amarra, assim, ó, a echarpe no corpo e o bebê entra naquele pacotinho, e tinha mais uma bolsa que ela tava carregando, né, e ela
tocando a vida dela, fazendo as coisas dela. Então sempre existe esse grau de liberdade, né? Então, quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, se a pessoa quer, a pessoa dá um jeito, né? E aquilo ficou na minha mente, porque eu lembro que eu vi essa moça com um bebezinho, e ela era bem moça, assim, ela, se tivesse 20 anos era muito, 22 talvez, e ela carregando o bebezinho, não deixando, né? A questão, porque sou mãe, não fico limitada a fazer coisas, não posso, né, estudar, não posso viajar, não posso trabalhar. Tenho sempre depender, se eu vou fazer isso, eu tenho que depender de alguém para ficar com meu bebê. E ela saindo com o bebê, né? No modo encaixado no corpo, com aquela echarpe, né, amarradinho, bebê bem confortável, dormindo. A bolsa que ela tinha mamadeira, tinha fraldinha, tinha as coisas dela também. Tá? E ela bem faceira, indo até a cidade de ônibus. Então, quando as pessoas querem, elas vão fazer as escolhas. E o mais bacana é poder fazer as escolhas conscientes, né? Então, as escolhas conscientes são um ponto mais importante, ponto-chave, tá? Das pessoas, da vida, da existência, tá? Da oportunidade de realizar, o poder de escolha, inclusive escolher, né? Continuar amando a sua mãe, mesmo que ela foi o dragão lá do fogão, tá? Mas não precisar replicar a sensação de vítima, de não ter voz, de ser uma pessoa que não que sofredora, infeliz, né? Não realizada, porque ela fez, né, foi obrigada a fazer a escolha de cuidar dos filhos. Quando o marido falava, foi obrigada, para não arranjar confusão, a se calar, né? E na verdade foram tudo escolhas que foram feitas. Claro que não existia na época tanto material como existe hoje, mas por quê? Né? Essa mãe que eu vi carregando o bebê, isso tem uns 27 anos, se não tem 30. Vocês estão quase adivinhando a minha idade, né? Então vamos continuar aqui o assunto. Então, essa atitude, né, que essa menina, na época era uma menina, tomou há 30 anos atrás, né, de carregar seu bebê para ir para onde ela precisava, foram escolhas que ela fez, ok? Assim como a gente faz a escolha do que vai comer, como vai vestir, né, o que vai comprar, a pessoa também faz as escolhas de como ela quer, né, o que ela quer fazer daquele momento. Aquele momento não faz ela, é ela que faz o momento. As circunstâncias podem existir por causa das emissões anteriores, mas a gente decide o que a gente vai fazer a partir dali. Sempre existe esse grau de liberdade, eu sempre gosto de reforçar isso, nos grupos que eu tenho pelo WhatsApp, nos vídeos, nos áudios. Agora vai sair o livro, bem provável que o livro saia em abril, o livro que eu sou coautora. Eu falo justamente da psicossomática, essa coisa das emoções e o físico e as emoções interligadas, né? E como a gente resolve isso. E é toda essa expectativa de curar a mulher, curando a mulher, né? Trazendo o bem-estar para a mulher, trazendo a possibilidade de ver as coisas com outros olhos, né? Ser aquele pontinho fora da estatística que a maioria não observa, mas é lá que estão as grandes respostas. E ser a pessoa que vive, que percebe seu poder de escolhas. Mesmo nas pequenas escolhas já é possível perceber isso. Tá? E a gente não vai deixar de ser amado pelos pais porque a gente está procurando novos caminhos. Se eles realmente amam a gente, eles vão querer ver a gente decolando, surfando e tendo o infinito e além, né? Indo além do que se viveu até então, que nossos familiares viveram até então.
transcender. Tá? Então, sair dessa condição assim, eu sou, né? Eu tô numa condição inferior, ganho menos. Quando uma colega, na época ela não era concursada do local que eu sou, mas ela disse assim: as mulheres ainda ganham menos que os homens. Eu olhei para ela assim e fiquei pensando: eu não ganho menos que nenhum homem. O que me torna, me deixa ganhando menos é porque eu não fiz um mestrado e meu outro colega fez. Porque aí a pessoa merece, tá numa escala, uma carreira, né? Tá fazendo a mesma coisa, mas tem incentivo. Eu sabia daquele incentivo quando entrei na carreira, tá? E essa coisa de ficar pensando que mulher é menos, que se sente menos, que tá numa posição de menos, né? Tudo isso ainda são os velhos padrões, são velhos olhares, velhas lentes, né? Com cores desbotadas, já caindo os pedaços sobre a percepção do que somos como seres realizadores, com poder de escolha, poder de transformar a si mesmo, olhar sobre si mesmo e, quem sabe, estimular outras a entrarem nesse ponto de criação. Porque criar novas visões sobre as coisas também é um trabalho relacionado ao útero. Escrever um livro, né? Então eu falo, plante uma árvore, escreva um livro, tenha um filho. Então, assim, essa questão de criar, né, de semear, de permitir ser um solo fértil e espalhar essa possibilidade, né, de fertilidade, de ideias, de realizações, né, e tá aberto para o novo, né? Porque quando a gente está na sensação de que mulher tem essas questões, o hormônio sobe e desce todo mês, e aí não vai realizar, não vai viver, né? Não vai existir, não vai experimentar o seu potencial. Então, a importância de se permitir florescer. Tá? Então, assim, olhando para trás hoje, se você percebe que na sua infância a sua mãe tinha reclamações sobre seu pai, a sua mãe tinha reclamações sobre a vida, a sua mãe tinha reclamações sobre a carreira que tinha, né? Sendo a carreira doméstica ou não, ok? Carreira profissional, doméstica, né? Familiar, não importa, né? Você viu a sua mãe se calando perante uma outra pessoa que parecia ter mais poder que ela, né? De decisão e atitude na família. É necessário fazer a EFT, como eu vou fazer agora no final. Que mulher não é ser mãe, ser mulher não é para padecer no paraíso. É para escolher. É para ser ouvida por si mesmo. É para botar luz no passado, para que essa luz possa clarear o seu futuro. É permitir transcender tudo isso. Das avós, das mães, as histórias das irmãs. E muitas vezes a gente olha assim, minha filha está vivendo exatamente uma réplica da minha história. Tem uma cliente que se culpa muito por isso, né? Ela diz que a filha vive a réplica da história dela. Eu falei assim, então vamos reconstruir a tua e quem sabe ela se motiva. Que sempre existe poder de escolha. E aí ela fez EFT, começou a melhorar, começou a se sentir melhor, saiu de casa, voltou a trabalhar, né? Pôde ajudar a filha, pôde ajudar os netos que ela gosta muito. Ela voltou, ela emergiu. Só por pensar na questão que existe um poder de escolha, que escolher é possível. Então, eu quero dar uma rica noite pro pessoal que tá aí, ó, coisa boa. E depois nós vamos fazer EFT pra soltar o dragão da cozinha. Soltar a sofredora. Para se reempossar daquela que tem
a coautoria sobre a própria história. Já vão compartilhando aí no seu Face para que outras pessoas possam ver essa live. Adelaide Ricanoite, Xixi Ricanoite, Silvia Ricanoite, Jamile Ricanoite, Janete, Ana Paula, Tawane, Miriam, Marlene, Neucinda, Sheila, Jéssica, Ana Maria, Cleusa, Cláudia, Elisa, Vânia, Andréia, Iriana. Vamos ver se eu vejo mais alguém aqui nas câmeras que eu conheço. Acho que a Cleusa já dei oi para ela, Ricanoite. Quero que vocês respirem fundo agora. E nós vamos fazer uma sequência que é de liberação, do lado que não serve da nossa mãe, que é uma coisa tão importante a gente ter essa possibilidade e essa disponibilidade de tirar esse véu. Muito aprendemos com nossa mãe, mas não precisamos replicar tudo, ok? Topo da cabeça. Ser mulher é padecer no paraíso. Minha mãe mostrou isso com uma vida cheia de sacrifícios. Desmandos masculinos, como se ela não tivesse poder de escolha. Atitude de submissão. Como se não tivesse oportunidade de manifestar seus desejos mais profundos. Como se não tivesse direito a ter desejos. Tendo que se submeter aos desmandos de um mundo masculino. Ou tudo isso foi só uma visão da história? Mesmo que minha mãe tenha mostrado como é difícil ser mulher, eu escolho aceitar o meu gênero com leveza, aceitando me comunicar, aceitando que a comunicação é a alma da boa convivência. Mesmo que eu tenha visto o sofrimento de minha mãe, eu aceito que não preciso ter o mesmo destino. Foram escolhas dela, não precisam ser as minhas. Minha mãe teve que se sacrificar. Eu escolho optar pelo que acho mais importante. É importante para mim e todos os envolvidos. E mesmo que minha mãe tenha as consequências de se abafar em sua vida, sei que a cada momento ela pode e pôde fazer novas escolhas. É escolha não ter que provar para ela que estava errada. Começa a perceber que tudo é caminho. Reescolho meu caminho de opções conscientes. O caminho pelo sacrifício é só um ponto de vista. Escolho novos caminhos, então. Onde eu possa ser eu. E ainda fazer o melhor que esteja ao meu alcance para todos. É essa coisa que mulher nasceu para sofrer, eu escolho soltar.
essa coisa que mulher precisa ser submissa para agradar. Eu escolho deixar ir. Assim eu vou me permitindo me comunicar melhor. Gostando ou não das possibilidades que se apresentam, que somente expresso tudo que me submetia até então, medo de não me suportar, no meu passado maternal, escolho deixar ir, pois o ar que respiramos é um indício que o suporte está sempre aí. Novas células se criando, novas amizades e novidades boas em nossas vidas. O verdadeiro martírio é acreditar que o sacrifício é direito adquirido por ser mulher. O real direito é assumir a responsabilidade de co-criadora que sou pela minha vida. E assim assumir minha coautoria na minha própria história. Claro que isso só me faz me sentir bem, pois é a minha primeira missão de vida recuperada. Para o meu reempoderamento pessoal. Para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então, uma rica noite para você, de possibilidades, de escolhas conscientes. Até a nossa próxima live, que será sexta-feira, tá? Aqui no Facebook, e os replays ficam lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se ainda não teve oportunidade de se inscrever no meu canal de YouTube, passa lá, se inscreve e aproveita os 425 vídeos já publicados por lá. Quero desejar a todos uma rica noite. Até a próxima live, sexta-feira. Tchau!